Em uma cidade que vibra com milhões de histórias, duas estavam desenrolando-se em paralelo, apenas algumas ruas de distância. Seu mundo era um tapete de cores pastéis, um apartamento silencioso onde o silêncio era mais alto do que o barulho da rua. Ele caminhava pelas multidões, se sentindo como um fantasma, um espectador de uma vida que não conseguia tocar. Sua visão era um labirinto de rostos sorridentes e conversas alegres, mas dentro, ela se sentia como um livro esquecido em uma estante cheia, suas páginas cheias de palavras que ninguém havia lido. Ambos sentiam o mesmo doce doer da solidão, um sussurro silencioso de que a conexão verdadeira, a que se lê em romances, era um mito, uma mentira linda para alguém mais. E então veio uma noite em que o céu chorou, banhando as ruas da cidade em uma película de chuva e neon. Ele entrou em uma pequena livraria silenciosa, procurando o refúgio da tempestade e de seus próprios pensamentos. O ar dentro cheirava a papel velho e casacos encharcados de chuva. Enquanto corria os dedos ao longo das costas das velhas clássicas, sentiu uma presença ao seu lado. Era ela. Ela havia entrado por causa da mesma razão, atraída pela promessa de calor e solidão. Seus olhos se encontraram por um segundo fugaz, um fio de luz em um corredor escuro. Foi um momento constrangedor, esticado por perguntas não ditas. Um sorriso tímido dela, um olhar nervoso para longe dele. Nada foi dito, mas nesse silêncio compartilhado, cercados pelas histórias dos outros, sua própria história começou a se desenrolar em segredo. Nenhum deles sabia, mas um fio invisível e delicado havia sido tecido. O destino, parece, gosta de uma boa história. Depois daquela noite chuvosa, o universo começou a conspirar, tecendo seus caminhos juntos com uma insistência jogral. Ele olharia para cima do livro no ônibus de manhã, e lá ela estaria perdida em pensamentos. Ela estaria procurando um canto silencioso na grande biblioteca da cidade e ele estaria sentado na mesma mesa que ela estava indo. Uma crise noturna por macarrão levaria-os ao mesmo pequeno balcão de comida quente, compartilhando um balcão sob uma única lâmpada tremulante. Começaram a reconhecer a presença um do outro com um pequeno aceno, então um sorriso hesitante. A cidade, antes vasta e anônima, começou a se sentir menor, mais acolhedora, como se estivesse se encolhendo apenas para eles. Esses encontros acidentais pareciam ser migalhas cósmicas levando-os a algum lugar que não sabiam que precisavam ir. Os sorrisos logo se tornaram palavras. Começou com um simples olá em uma mesa compartilhada na biblioteca, que floresceu em uma conversa que durou até o fechamento. Eles descobriram que ambos amavam a beleza melancólica dos dias chuvosos, o sabor do mel em seu chá e a sensação de se perder em uma boa música. Começaram a se encontrar propositalmente, suas caminhadas pela cidade se tornaram um ritual. Na quietude silenciosa de um parque ao entardecer, ela contou sobre seus sonhos de infância de ser astrônoma e ele compartilhou seu medo de nunca criar algo verdadeiramente significativo. Eles eram dois lados de um segredo finalmente falado em voz alta. Eles seguraram as vulnerabilidades um do outro com uma ternura que nenhum deles havia conhecido antes. Em um ao outro, encontraram um abrigo seguro, um lugar onde seus verdadeiros eu poderiam finalmente respirar. A solidão que os havia definido por tanto tempo começou a se dissolver, substituída por uma sensação de calor que parecia ser um lar. Mas a vida, com seu timing impecável, frequentemente testa as conexões que mais prezamos. Justamente quando seu mundo começou a se sentir completo, uma sombra caiu. Ele recebeu uma oferta de emprego, uma oportunidade de uma vida para uma cidade a milhares de milhas de distância.
Era tudo que ele havia trabalhado para, uma validação de seu talento, mas a ideia de deixar foi como rasgar uma parte de si mesmo. Por volta da mesma época, os fantasmas do passado dela reapareceram. Um rompimento doloroso havia deixado cicatrizes profundas e a pressão da família para seguir um caminho mais convencional cresceu cada dia. A dúvida, como uma névoa persistente, começou a se espalhar. Era essa conexão demais boa para ser verdade? Era apenas uma fuga temporária de suas realidades separadas? A conversa fácil deles se tornou tensa. Palavras importantes foram engolidas, substituídas por silêncios que não eram mais confortáveis, mas pesados com medos e inseguranças não ditas. A distância entre eles cresceu não em milhas, mas no espaço entre suas palavras. A oferta de emprego o ameaçava, uma escolha entre seu futuro e seu coração. As inseguranças do passado dela a fizeram se afastar, construindo muros para proteger um coração que já havia sido quebrado uma vez. Mal-entendido sobre uma observação casual, um chamado perdido que nunca foi retornado, pequenas rachaduras que começaram a quebrar a coisa linda que estavam construindo. A decisão de se separar nunca foi feita explicitamente. Foi um lento e doloroso afastamento, como dois navios passando na noite, cada um pensando que o outro havia mudado de curso. A cidade se sentiu vasta e vazia novamente. A livraria, a biblioteca, o balcão de macarrão, não eram mais lugares de magia, mas lembranças dolorosas de o que havia sido perdido. O tempo começou a passar, camadas de novos dias sobre as memórias antigas, tentando curar uma ferida que ambos fingiam que não estivesse lá. Eles tentaram se mudar, sair com outras pessoas para preencher o silêncio, mas cada novo rosto era apenas um lembrete daquele que eles perdiam. Nada parecia o mesmo. Meses se tornaram um ano. Ele aceitou o emprego e ela tentou agradar a família. Eles viveram suas vidas separadas, seus momentos compartilhados relegados ao reino da memória doce e amarga. Mas algumas histórias não são feitas para terminar no meio. Uma noite, dirigindo para casa após um longo dia de trabalho, ele ouviu uma música na rádio. Era a mesma música indie obscuro que ela havia compartilhado com ele uma noite, chamando-o a de nossa música. A melodia desencadeou uma onda de memórias, seu riso, a forma como seus olhos se iluminavam, a sensação de sua mão em sua mão. Foi um doer físico, um profundo sentimento de perda. Nesse exato momento, a milhares de milhas de distância, ela estava limpando um armário velho e encontrou uma fotografia que haviam tirado em uma cabine de fotos. Uma faixa de 4 rostos bobos, uma peça tangível de um prazer que parecia ser uma vida inteira atrás. Uma lágrima caiu sobre o papel brilhante. O universo estava sussurrando novamente e empurrando-os, lembrando que sua história não estava acabada. O impulso era irresistível. Ele comprou uma passagem de volta para a cidade, não com um plano grandioso, mas com uma necessidade desesperada de ver se a magia ainda estava lá. Ele não sabia onde encontrar ela, ou o que diria se o fizesse. Ele apenas caminhou, deixando seus pés levá-lo pelas ruas familiares até que ele se encontrou parado em frente à pequena livraria onde tudo havia começado. O sino acima da porta soou o mesmo som suave de aquela primeira noite chuvosa. E lá ela estava, parada na mesma passagem, os dedos seguindo as costas dos livros como se não tivesse passado tempo algum. Ela olhou para cima e o mundo parou. A constrangimento havia desaparecido, substituído por uma onda de reconhecimento tão poderosa que os deixou ambos sem fôlego. Nessa vez não houve silêncio. As palavras que haviam mantido guardadas por tanto tempo começaram a fluir. Ele contou como havia lamentado deixá-la todos os dias,
como nenhuma conquista havia sentido significado sem ela. Ela contou como havia sido temerosa, como havia deixado seu passado ditando seu futuro e como sua vida havia sido vazia desde que ele partiu. Eles conversaram sobre seus medos, seus erros e o amor que nunca havia diminuído, uma chama silenciosa que havia sobrevivido à tempestade. Na luz suave da livraria, cercados por milhões de outras histórias, eles finalmente deram a sua história o fim que ela merecia. Eles não sabiam o que o futuro traria, mas sabiam que enfrentariam juntos. Suas mãos encontraram um ao outro, um simples toque que selou uma promessa. Foi um novo começo conquistado através do sofrimento e da esperança, uma história de amor que finalmente era linda, completa.